Hoje a gente vai estudar métodos não paramétricos. Até agora, né, no curso, a gente viu métodos paramétricos. O que é um método paramétrico? Então, em geral, as pessoas entendem o método paramétrico como um método em que a regressão, a estimativa da sua função de regressão, ela necessariamente pertence a um espaço de funções que podem ser parametrizadas com um número finito de parâmetros, né? Então, por exemplo, se a gente assumir que a regressão ela é linear, a gente tem só 2 parâmetros, né? E necessariamente, então, a classe de todas as funções que a gente está estimando está em um espaço que pode ter uma bijeção com R2, né? Uma regressão quadrática, mesma coisa, né? E assim por diante. Então, até agora a gente só estudou métodos em que estimar a função de regressão se resume a estimar esse número finito aí de parâmetros, né? Esses métodos, né, eles são super úteis, a gente viu vários exemplos, tanto em termos interpretativos quanto em termos preditivos, mas em muitos problemas eles são muito restritivos e simplistas, né? Em outras palavras, em muitos problemas o viés que você tem por usar um método como esses, ele pode ser muito alto, né? E nesse contexto, pode valer a pena você querer usar um método não paramétrico, né? Isso acontece principalmente se você tem um tamanho amostral muito grande, né? Então, se tem um tamanho amostral muito grande, você pode se dar ao luxo, né, de usar um modelo mais flexível, né? Mais flexível, em particular, pode querer dizer você ter um número infinito de parâmetros, como em um método não paramétrico, né? Então, se o n é o que você precisa de um n suficientemente grande para a variância que aumenta, né, por você usar um método mais flexível, não paramétrico, não ser tão grande a ponto de não compensar a diminuição de viés que você obtém, né? Então, no método não paramétrico, você vai ter uma variância maior, mas se seu n for muito grande, não é tão problema assim, né? O viés que você vai ter, a diminuição no viés vai compensar, né? A gente vai ver um pouquinho de teoria mais para frente que explica isso, né? Que é a variância como função do tamanho amostral, enquanto o viés não necessariamente, tá? Então, colocando aqui de forma bem simplificada, fazendo uma super generalização, em geral, se você pega, a gente pode colocar aqui no ponto central regressão linear via mínimos quadrados. Quando a gente estudou, o que a gente já estudou foi penalização, né, dentro de regressão linear. O que a gente fez foi basicamente diminuir a variância, né, a penalização, o objetivo dela foi diminuir a variância frente ao método de mínimos quadrados, em troca de um ganho no viés, né? E agora o que a gente vai fazer é o oposto. Então, quando a gente vai para métodos não paramétricos, o que a gente está fazendo é uma diminuição no viés em troca de um aumento na variância, né? Então, de um lado, a gente tem um viés, penalização dentro de um contexto de regressão linear vai aumentar o viés, mas diminuir a variância, a gente tenta ganhar poder preditivo por aí, enquanto que um método não paramétrico, em geral, a gente está tentando ir pelo outro lado, de diminuir o viés em troca de um aumento de variância. O que vai valer mais a pena, claro, vai depender do contexto, e só para deixar claro que isso é uma generalização, né? Você, às vezes, poderia pensar em um método não paramétrico que está mais para cá, ou isso aqui você poderia, de repente, encarar um pouco mais para lá, depende um pouquinho da formulação, tá? Mas, via de regra, essa aqui é mais ou menos a ideia, tá? Se o tamanho amostral for grande, então, o aumento ele vai ser muito mais nessa... o caminho que vai percorrer, né, de mínimos quadrados, regressão linear para o método não paramétrico, vai ser muito mais por aqui. Então, deixa eu desenhar. Vai ser uma coisa assim, né? Enquanto se você tiver um n pequeno, aí você vai ter um aumento de variância muito grande e não vai compensar. Bom, então vamos começar com o método mais simples, não paramétrico, que é o KNN, né? K vizinhos mais próximos. É K nearest neighbors em inglês. Ele foi desenvolvido em 77, 2 artigos separados, né? E a motivação dele é muito diferente da motivação de uma regressão linear, por exemplo. Então, deixa eu explicar em palavras como que é o KNN, porque é muito, muito simples. Vamos voltar para aquele problema inicial do curso, de predizer a altura de um filho com base na altura do pai. Qual que seria a regressão estimada pelo KNN para um filho, para um pai, né, que tem altura 1,80, como foi o exemplo que a gente fez? Como que o KNN resolveria esse problema? Como ele estimaria a regressão no ponto 1,80? Muito simples. Ele olharia no seu banco de dados, entre todos os pais, qual é aquele que tem altura mais próxima de 1,80, né? Ele vai pegar um pai ali, vamos dizer que tinha 1,81. Era o pai que tinha altura mais próxima a 1,80. E aí ele vai olhar qual que é a altura do filho correspondente, né? Então esse aqui é o pai, esse aqui é o filho, e ele está pegando o banco de dados
de treinamento que ele tem, ele vai falar, olha, para esse pai, qual que era a altura do filho correspondente? Ele vai pegar a altura desse filho, e isso aqui é que vai ser a estimativa da função de regressão naquele ponto. Essa é a ideia do vizinho mais próximo. Ele vai aproveitar quem que é o indivíduo mais parecido com esse, em termos dos x's, né? Olhar o y correspondente e aproveitar esse y, tá? Mostrando aqui num gráfico, aqui estão que dados yx que eu gerei, o que você vai fazer basicamente é, para um dado ponto, que você tem interesse em calcular a regressão estimada, você vai olhar aqui quem que é o vizinho mais próximo, vamos dizer que é esse nesse caso, e a regressão estimada nesse ponto vai ser o y daquele ponto, né? Então, quando você faz esse procedimento, o que você vai obter para estimar a função de regressão vai ser, basicamente, interpolando os dados, né, com esses patamarizinhos, né? Isso daqui é a estimativa dada pelo vizinho mais próximo, né? Isso que eu estou descrevendo para vocês é um caso particular dos vizinhos mais próximos, que é usar k igual a 1. Eu só estou olhando o vizinho mais próximo. Mas é claro que eu poderia olhar os dois vizinhos mais próximos, olhar os y correspondentes e fazer a média deles. Eu poderia pegar os dois pais mais parecidos com o pai que tem altura em 80, olhar a altura dos dois filhos correspondentes e fazer a média para fazer essa predição, né? Então eu poderia fazer k igual a 2, poderia fazer k igual a 3 vizinhos mais próximos, e assim por diante, né? No limite, se eu usar o k como sendo o tamanho amostral, a minha regressão estimada vai ser simplesmente uma média. Porque eu tenho 30 pontos aqui, qualquer ponto que eu fixe, a média dos 30 mais próximos vai ser a média de todo mundo, né, que vai ser então y barra, que é justamente a regressão estimada quando eu tenho só o intercepto, tá? Com mínimos quadrados, regressão linear. Tá? Então, com k igual a 30, eu tenho um estimador aqui que é só uma reta horizontal, né? E com k igual a 1, eu já tenho um estimador que interpola os dados. Essa é a ideia do KNN, super, super simples. Então, está aqui formalmente o que ele está fazendo, né? Ele está procurando no conjunto de vizinhos mais próximos, então esse N é o conjunto das K observações mais próximas de X, né? Quais que são os Y correspondentes, né? E aí eu faço a média desses Y correspondentes. Como que eu meço quem são os vizinhos mais próximos? Então tem várias maneiras de fazer isso. Eu posso usar a distância euclidiana entre dois pontos, eu posso usar a distância de Mahalanobis, né? E tem várias outras que eu posso usar. Isso aí vai depender do problema, tá? Mas a ideia é sempre você usar essa noção de proximidade para aí você estimar a função de regressão, tá? Como que eu escolho o K, né? O número de vizinhos mais próximos? A ideia é validação cruzada, como a gente fez antes, né? Então, vamos pensar primeiro qual é o papel aqui no balanço de viés e variância do K. Se eu escolho um K muito grande, né, se eu estou usando todo mundo para estimar a função de regressão, com uma média só, eu vou ter, então aqui nesse caso, eu vou ter uma variância super pequena, porque basicamente é como se eu tivesse um parâmetro, eu estou estimando esse parâmetro, né, e um viés muito grande. E se eu estou no outro extremo aqui, em que o K é pequeno, 0 não pode ser, mas o K é igual a 1, eu tenho uma variância grande, eu mudo os dados, eu mudo completamente a função de regressão, e eu tenho um viés pequeno, tá? Então, de novo, o K aqui ele tem um papel importante no trade-off entre viés e variância, né? Então eu posso escolher ele usando o data splitting, por exemplo, né? A validação cruzada. Ajustar a KNN para todos os casos e pegar aquele que tem o menor risco estimado, tá? Um aspecto importante, o KNN ele funciona razoavelmente bem em muitas aplicações mesmo, né? E um aspecto importante do KNN é que é necessário guardar todas as observações para fazer predições. Então, toda vez que você quiser estimar a função de regressão em um certo ponto, você vai ter que voltar no seu banco de dados, olhar quem são os vizinhos mais próximos, olhar os y correspondentes e aí fazer a média deles, né? É bem diferente de uma regressão linear. Na regressão linear, você faz uma espécie de compressão dos dados. Você usa os dados para criar o seu beta-chapéu, e uma vez que você tem esse beta-chapéu estimado, né, você calculou o seu beta-chapéu, você esquece o seu conjunto de dados. Para fazer predições, você simplesmente vai pegar esse número, esse vetor, né, e multiplicar pelo seu x, pelo seu novo x, né? Então, o KNN, ele é computacionalmente, ele pode ser intensivo dependendo da aplicação que você tem. Você precisa ter os seus dados, né? E existem várias heurísticas também de como aproximar
quais são os vizinhos mais próximos que podem tornar isso um pouco mais rápido, né? Mas o fato de você ter que manter o banco de dados pode ser uma limitação para diversas aplicações, né? Não é uma coisa, às vezes, não é o tipo da coisa que dá para você fazer em tempo real. Enquanto que aqui você tem simplesmente um produto de 2 vetores que é muito rápido de fazer numa regressão linear. O KNN tem esse problema, né? Sobre interpretação, né? Não tem coeficientes para você interpretar no KNN, né? Ele é um pouquinho mais black box, mas você tem um jeito que pode, dependendo também da aplicação, ser útil de interpretar, que é o seguinte: eu quero predizer porque eu quero entender por que, por exemplo, eu falei que esse filho vai ter a altura 1,76, né? Eu posso falar para o usuário: olha, eu estou dizendo que você vai ter, que seu filho vai ter a altura 1,76, porque tinha esse outro pai, esses, sei lá, 2 ou 3 outros pais que eram parecidos com você, e a altura dos filhos correspondentes eram essas. E aí você olha e fala, tá bom, parece que todo mundo que tem mais ou menos essa altura, né, os pais que têm essa altura tendem a ter filhos com altura próxima de 1,76, ótimo. Né? Então tem algum tipo de interpretação que pode ser feito, né, de explicar por que ele está dando essa predição. Mas é bem diferente do que numa regressão linear, por exemplo. Tá? Vamos olhar no banco de dados da Amazon, que a gente viu em uma aula atrás, como é que funciona o KNN, né? Então, lembrando, nesse banco eu tenho resenhas da Amazon, e a minha variável resposta é qual é a nota que aquela resenha, o usuário que escreveu aquela resenha deu àquele produto. Então, vamos fazer com o KNN para ver o que dá. Para o KNN eu vou usar esse pacote FNN, né? Primeiro eu vou declarar aqui um grid de casos que eu vou usar. Então eu peguei K igual a 1, K igual a 6, K igual a 12, escolhi um grid. E eu fiz um laço para fazer a validação cruzada e escolher o melhor K. Né? Daria, dentro do KNN-REG, tem uma versão ali em que você cria já as predições com o Livonaut Cross Validation, né? Mas é que eu resolvi deixar mais explícito para entender o que está acontecendo, para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Então, o que eu tenho que passar aqui na função KNN-REG? O X de treinamento está aqui, né? Então, o conjunto de dados, a matriz X, que tem as covariáveis, os Y deles correspondentes, tá? E o respectivo K, tá? Aliás, aqui eu já fiz uma versão mais esperta, olha só. Eu coloquei, então, os X de treinamento, os Y respectivos e qual K que eu vou usar. Nessa função do R, quando eu peço o cifrão pred dele, ele já está dando as predições para os mesmos elementos usados no treinamento, mas feitas com validação cruzada internamente. Então, por mais que eu esteja prevendo aqui os elementos do conjunto de treinamento, essa predição já está sendo feita a validação cruzada internamente. Então, não tem problema eu usar isso para daí escolher o melhor K. Então, eu estou calculando o erro quadrado, estimando aqui o risco, usando a predição obtida por validação cruzada, menos o valor observado real, tá? Então, não tem problema aqui, porque ele faz validação cruzada internamente. Tá? Então, eu estou agora rodando, ele é um pouco lento, né? Por mais que eu esteja usando um conjunto de dados pequeno, são só 5.000 linhas, e 200 ou 300 e poucas colunas, dá para ver como a coisa é meio lenta na prática, né? Porque para cada observação ele precisa voltar no banco de dados e olhar qual que é quais são os valores dos vizinhos mais próximos, né? Conforme o K vai aumentando, a coisa vai ficando, inclusive, mais devagar. Tá? Então, vamos esperar aqui rodar para ver o que acontece. Né? Enquanto isso, deixa eu só mostrar já o código do que vai aparecer depois. Depois eu vou calcular a predição num conjunto de teste. Tá? Para calcular a predição no conjunto de teste, eu uso também, eu passo treinamento, Y treinamento que nem antes, e o melhor K, que foi o K que minimizou o erro no conjunto de treinamento, usando a validação cruzada, né? E eu passo aqui o X-teste. Veja que é diferente do que um modelo linear, por exemplo, por mínimos quadrados, em que você faz o ajuste e depois você faz a predição. Aqui não tem ajuste, de fato, né? Porque toda vez você precisa voltar para o conjunto de dados de treinamento e recalcular tudo, né? Não tem o ajuste que nem é estimar os betas aqui. Então, toda vez você vai ter que passar o treinamento, os dados de treinamento e os dados de teste, porque você sempre vai ter que voltar para os dados de treinamento de qualquer maneira, tá? Então, vamos ver aqui como variou o K. Olha só. O K diminuiu, né? Então, usar K igual a 1 não foi bom. K igual a 2 melhorou, né? E se eu for ver o melhor K escolhido aqui, foi 34, esse valor. Aqui não está dando para ver por causa da escala, mas o erro começou a subir depois. Aí eu vou calcular as predições para 34 vizinhos, e aí vamos ver qual que é o risco estimado. Né? Deu
1,57. Então, só para comparar o que a gente já tem até agora, o K-NN deu um risco estimado muito próximo dos mínimos quadrados, e o laço foi melhor. Então, o K-NN realmente não ajudou nesse problema. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades teóricas do K-NN, né, e vai entender por que para esse tipo de dados de texto não costuma ser muito bom. Tá? A gente vai ver outros métodos não paramétricos que são melhores. Bom, existe uma versão diferente, uma variação do K-NN, que principalmente dentro da estatística tem um pouco mais de destaque, que é o Nadaraya-Watson. Então, o estimador foi criado mais ou menos na mesma época, e a motivação é parecida, que é de você fazer uma média local, olhar só quem é próximo e usar essas pessoas para você fazer a predição da função de regressão. Né? Então, deixa eu colocar aqui a versão mais simples aqui do Nadaraya-Watson. A ideia é eu atribuir um peso para cada observação. Né? Então, eu vou ter um peso para a primeira, um peso para a segunda, até um peso para a última, né? E esse peso, basicamente, vai refletir o quão próxima essa observação está do x que eu quero prever. Então, aqui eu estou pegando no caso univariado, só para ficar simples, então x está em R, tá? Só tem uma variável. E o peso que eu estou atribuindo, eu quero estimar a regressão no ponto x, é simplesmente uma constante proporcional a 1. Então esqueçam o denominador, é uma constante de normalização esse denominador. O peso vai ser 1 se o xi está numa vizinhança de tamanho h do ponto x que eu quero prever, e 0 caso contrário. Então, deixa eu fazer uma figura aqui. Vamos dizer que eu tenho os meus dados. E eu quero prever a regressão em um ponto x aqui. Esse aqui é meu x. O que eu faço é fixar um h, então esse h é um parâmetro que eu vou ter que escolher também. Eu olho x menos h, x mais h. Eu vejo todo mundo que caiu ali dentro e vou dar um peso constante para eles. Então, um peso, vou colocar aqui proporcional a 1. Esse cara caiu dentro também é proporcional a 1. E os outros que caíram fora vão receber peso 0. Né? Aí o que eu faço é uma renormalização desses pesos para que eles somem 1. Né? Então, como eu tenho, nesse caso, 2 indivíduos que caíram dentro desse intervalo, o peso que eu vou dar para cada um deles vai ser meio. Tá? Depois da normalização. E aí eu vou fazer uma média dos y correspondentes, ponderado por esses pesos. Então, nesse caso, a regressão estimada nesse ponto vai ser a média aritmética desses dois valores, dos y, né, desses dois pontos. Então, daria uma coisa mais ou menos aqui. Se eu tiver para cá, vamos dizer, se o meu x estivesse aqui, eu faria a mesma coisa, x menos h, x mais h cai para fora do slide, né? Mas aí eu olho, todo mundo que cai aqui dentro é só um ponto, só ele vai receber um peso positivo, então depois de normalizar, o peso desse cara vai valer 1, se estimar a regressão nesse ponto, ela vai valer isso aqui. Tá? Então, o que o K-NN está fazendo, o Nadaraya-Watson está fazendo, é uma média local, mas ao invés de fixar quantos vizinhos mais próximos eu olho, eu fixo o tamanho do intervalo em que eu olho. Às vezes vai cair mais gente, às vezes vai cair menos gente. Né? Então, só para enfatizar aqui, o peso é uma função de x. Para cada x eu vou ter que recalcular esses pesos. Tá? Para cada x onde eu quero estimar a função de regressão. Tá? Então, só um exemplo aqui, se eu aplicar o Nadaraya-Watson com 0,05, eu vou obter essa estimativa da função de regressão. Né? Então, ela não é que nem um K-NN que vai interpolar os dados necessariamente, porque às vezes eu vou ter mais pontos, às vezes menos pontos. Se eu aumentar o K, vai ficar mais suave. Né? Aumentar ainda o H, né? Desculpa a banda, mas ainda ficou mais suave. Se eu pegar uma banda muito grande, pum, vira uma constante, porque todo mundo vai cair dentro daquele intervalo. Né? Então, sempre eu vou fazer a média de todos esses pontos. Tá? Então, essa é a ideia do Nadaraya-Watson. Eu posso, inclusive, definir uma função de peso mais suave. Né? Ao invés de simplesmente ser binário e falar está próximo ou está distante, 0 ou 1, né? Eu posso fazer uma coisa um pouquinho melhor. Né? Deixa eu mostrar aqui. É usando uma medida de similaridade que pode ser contínua. Né? Então, em geral, aqui eu vou definir o que a gente chama de um kernel. Né? Esse daqui é o que a gente chama de smoothing kernel. É um kernel de suavização. É diferente do que um reproducing kernel, que a gente vai ver numa aula mais no futuro. Tá? Então, esse é o smoothing kernel. E o smoothing kernel, a ideia dele é medir similaridade. Pode ser
esse kernel que eu usei aqui, que a gente chama de uniforme, 0 ou 1, é próximo ou distante, ou pode ser uma coisa mais suave, né, tipo o kernel gaussiano, que está olhando a distância, né, mas que está basicamente ponderando a distância, está atribuindo uma similaridade, que é uma ponderação de quão longe o ponto está. Se ele está muito distante, né, então isso aqui é muito grande, isso daqui vai ser pequeno. Se o ponto está muito próximo x do xi, essa distância vai ser próxima de 0, aí essa similaridade vai ser mais alta. Aí você faz uma renormalização e aí você vai ter uma versão um pouco mais contínua aí do estimador da função de regressão, certo? Então, com kernel gaussiano a coisa fica assim. Né? Em geral, né, existem alguns resultados que dizem que o kernel que você escolhe não varia muito. Não muda muito os resultados. Claro que fica mais bonitinho você mostrar o resultado assim, mas do ponto de vista de o quão próximo você está da função de regressão, o resultado não é tão diferente do que se você usar um kernel uniforme. Mas esse mesmo resultado também fala que a escolha do H, a banda, né, então a banda depende de como você está definindo. No kernel uniforme eu defini a banda como sendo o tamanho do intervalo, no kernel gaussiano aqui eu defini como sendo a variância, né, do núcleo da normal, né. Essa banda tem um papel muito importante, né? E como que a gente escolhe ela? Bom, de novo, validação cruzada, tá? Então, a gente pode ir lá e avaliar como é que o erro está variando, o risco está variando, de acordo com o H que eu escolho, o tamanho dessa banda, né? Vamos só entender aqui qual que é o papel do H no viés variância, né? Se eu tenho um H muito grande, então, se eu estou aqui, o que está acontecendo é que eu estou ajustando basicamente o intercepto. Isso equivale a fazer um K muito grande no KNN, né? Porque eu estou basicamente fazendo a média de todo mundo que cai nessa janela gigante. Né? Então aqui eu vou ter variância baixa, porque é só uma média, e viés alto. E nesse outro extremo que eu tenho uma banda pequena, é exatamente o oposto. Eu tenho uma variância alta, porque mudou o banco de dados, muda completamente sua estimativa, mas o viés já é muito pequeno. Tá? Então a escolha do H ela é feita aí por validação cruzada na prática em geral. O último método não paramétrico que eu quero mostrar aqui, na verdade é mais a título de curiosidade, a gente não costuma usar tanto isso na prática, é a regressão polinomial que a gente já viu nas primeiras aulas. Só que a gente viu ela como se fosse um método paramétrico, né? Mas você pode encarar ela como sendo um método não paramétrico, dependendo como você enxerga. Então deixa eu explicar um pouquinho, com um pouquinho mais de calma aqui. Eu acho que a regressão polinomial é interessante porque ela faz a conexão clara entre o que é paramétrico e o que é não paramétrico. Então, a gente sabe que... Vamos pensar em expansão de Taylor, tá? A gente sabe que quase qualquer função, ela precisa ter algumas propriedades, na verdade, para satisfazer isso, mas quase qualquer função pode ser escrita dessa maneira. Né? Uma combinação linear de polinômios, uma combinação linear infinita de polinômios. Né? Na verdade, isso é justamente a expansão de Taylor. Né? A expansão de Taylor te diz, inclusive, qual que é a cara desses polinômios. Né? Essa é uma expansão de Taylor em torno de zero. Esses betas, basicamente, vão ser x menos zero elevado a i, né? Opa, desculpa. A iésima derivada... Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Esses polinômios, basicamente... Vou voltar. Então, beta i basicamente vai ser a derivada, a iésima derivada da função, né, que eu estou expandindo, né, no ponto que eu estou expandindo, então, nesse caso, é uma expansão no zero, dividido por i fatorial. Né? Então, é uma expansão de Taylor. Tá? Então, a gente sabe que para uma grande classe de funções, a gente consegue representar essas funções dessa maneira. Né? Em particular, se a nossa função de regressão pertencer... Então, vamos chamar essa classe de funções de S. Tá? Em particular, se a nossa função de regressão pertencer a esse conjunto de funções gigante, ela pode ser escrita dessa maneira também. Tá? E essa classe de funções ela é realmente muito grande. Né? Ela, inclusive, é parametrizada com um número infinito de parâmetros, esses betas. Tá?
E o que é interessante disso? Então, o que a gente está falando é o seguinte: se a gente fizer o procedimento que a gente fez para ajustar o polinômio nas aulas anteriores, que é ajusta o polinômio a uma regressão linear, né? Então, é esse termo daqui, que a gente está truncando aquela soma, com igual a 1. Ajusta isso com mínimos quadrados. Depois ajusta a mesma coisa com igual a 2. Depois ajusta a mesma coisa com igual a 3. E igual a 4, assim por diante. Né? Então, ajusta a regressão linear, a quadrática, a cúbica, etc. E você avalia daí como é que varia o risco estimado no conjunto de validação. Certo? Escolhe o melhor I dessa maneira. Esse procedimento, o que ele está fazendo no fundo é estimar todos os coeficientes de uma expansão de Taylor. Certo? O que ele está fazendo, o que acontece é que quando você escolhe um determinado I, por exemplo, I igual a 3, efetivamente o que você está fazendo é estimar o beta-chapéu 3, 1 e 2 como sendo diferentes de 0, e a partir dali, todos os betas estão sendo estimados como sendo iguais a 0. O beta 4, o beta 5, o beta 6. Né? Você escolher I igual a 3, basicamente você está falando, olha, eu estou estimando esse cara daqui, mas todos os betas a partir do 4, eu estou estimando como sendo 0. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o procedimento que a gente fez no começo do curso de estimar várias funções polinomiais e escolher o grau que a gente está usando, usando os próprios dados, ele faz com que o método que a gente esteja usando, no fim das contas, seja um método não paramétrico. Porque, efetivamente, se você tiver uma amostra grande o suficiente, qualquer função que admita uma representação segundo a expansão de Taylor, a gente vai conseguir estimar, tá? Arbitrariamente bem, né? Então, resumindo, né? Se eu tiver uma função de regressão que pode ser escrito como uma expansão de Taylor, isso é uma classe gigante de funções, se eu usar o método que a gente usou no começo do curso para escolher o grau do polinômio, né? A gente vai obter um estimador. Esse estimador, se o meu n for grande o suficiente, ele vai convergir para essa regressão real, tá? Claro que eu não provei isso para vocês, eu estou tentando dar uma intuição de que isso acontece, tá? Você vai aumentando o seu i conforme o seu n vai crescendo, você consegue aproximar tão bem quanto você quer qualquer função em S, desde que você tenha uma amostra grande o suficiente. Tá? Então você pode encarar a regressão polinomial que a gente viu anteriormente como um método não paramétrico, desde que você esteja escolhendo o grau do polinômio que você usa de forma consistente usando seus dados. Né? É muito diferente do que se eu falar, olha, eu estou usando i igual a 2. Tá? Vou usar regressão quadrática, nem vou olhar para outras regressões. Só isso. Bom, isso aí já é um método paramétrico, são 3 parâmetros e acabou. Mas quando você encara o i como sendo um parâmetro, no fim das contas, o que você está fazendo você pode enxergar como você tem infinitos parâmetros, é só que você está estimando um monte deles como sendo 0. Você está justamente colocando esparsidade, como a gente fez com um laço no contexto de regressão linear. Né? Então, eu acho que regressão polinomial é muito legal para entender um pouquinho melhor a conexão entre paramétrico e não paramétrico. Né? A distinção é meio sutil, depende de como a gente está enxergando o problema. Né? Mas o fato é que, em um método não paramétrico, o que você gostaria de ter é convergência do seu estimador da função de regressão, né, dentro de uma classe muito grande de funções. Tá? Quando a gente falar um pouco mais de teoria, a gente vai ver que isso de fato acontece. A gente vai provar para alguns estimadores específicos que de fato existe convergência. Tá? Então, a regressão estimada de fato converge para a regressão real, se a regressão real tiver uma classe muito grande de funções. Né? Coisa que com o método paramétrico não acontece. Se a regressão real é super complicada e você só vai se restringir a métodos lineares, você não tem como aproximar ela bem, não vai ter consistência. Enquanto que no método não paramétrico, você vai ter consistência.